Queridos irmãos e irmãs, quero começar o nosso estudo de hoje sobre princípios e doutrinas batistas com o texto bíblico de Mateus capítulo 22, do verso 19 ao verso 22. A palavra de Deus nos diz assim: Mostrai-me a moeda do tributo, e trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem são esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando, retiraram-se dele. Bom, esse texto é bastante conhecido pelos irmãos. Trata sobre o momento do ministério de Jesus em que ele tenta mostrar uma diferença na forma de governo e de poder que é entre ele próprio, o próprio Deus, e entre o governo humano, na figura de César, que era o imperador romano da época. A partir desse texto, então, nós vamos introduzir o nosso quinto princípio bíblico, ou melhor, quinto princípio batista à luz da Bíblia, que é a ideia de separação entre igreja e Estado. Igreja e Estado são esferas dentro de uma sociedade, são poderes dentro de uma sociedade que estão separados. Eles se comunicam de algum modo, e nós vamos perceber isso, mas a princípio eles são separados. Bom, a primeira impressão que precisa ficar claro para nós é que nem sempre as coisas foram assim. Relembrando a história da igreja, a gente percebe que no século IV, com o imperador Constantino, século IV depois de Cristo, com Constantino, o cristianismo se torna a religião oficial do império. E de lá para cá, no Ocidente, ou em grande parte dos países ocidentais, até a Reforma Protestante, essa ligação entre Estado e Igreja prevaleceu. E até mesmo depois da Reforma Protestante, nós estamos falando de 1500 para frente, algumas igrejas em alguns locais ainda estão vinculadas diretamente com o Estado. Por exemplo, o caso da Igreja Anglicana e a sua relação com o Estado, né? Porém, os batistas nascem, né? Eles passam a existir na história defendendo a ideia de que essa relação estreita entre igreja e Estado não é bíblica e ela é problemática. Não é bíblica, por exemplo, a partir de um texto como o que nós lemos. Mas em vários outros locais a gente percebe que o reinado de Cristo e o novo reino de Deus têm diferenças fundamentais em relação à forma de governo terreno. Então, esse quinto princípio batista, que é o princípio da igreja separada do Estado, é uma marca muito forte da tradição batista. Quando os batistas surgem, por volta de 1611, há um conflito nessa ideia. Muitos locais, muitas nações, a igreja tenha saído do poder do Estado, algumas permanecem, e os batistas chegam à conclusão de que eles precisavam também dessa separação. Isso significa dizer que os batistas, em primeiro lugar, possuem uma forma de governo própria, que não está submetida diretamente ao governante do Estado, ao governo civil. Em segundo lugar, que ela tem leis próprias. Porém, essas leis geralmente não vão contra as leis constitucionais de uma nação. E também a nação, a Constituição, as leis devem obedecer um estatuto, um regulamento legal interno da igreja, para que possa ter um bom diálogo entre o cidadão civil e o cidadão que é também um membro de uma igreja. Então, tanto na questão de poder quanto de leis, a Igreja Batista entende que há uma separação entre igreja e Estado. Bom, isso significa que
quem tem o poder dentro de uma igreja é a sua membresia e a nomeação de líderes ou um líder. E isso nem sempre foi assim. No Brasil, inclusive, nós conseguimos legalmente ter a liberdade de separação do Estado depois de 1900. Né? As primeiras constituições, por exemplo, a Constituição no Brasil Império de 1823, dizia que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Só depois de 1900, por volta de 1920 e 30 por aí, é que começa a ter uma luta para que a liberdade religiosa pudesse ser exercida no país e que o catolicismo não seria mais a religião oficial. Perceba uma coisa, na lei isso teve esse processo, mas na prática a coisa foi muito mais séria. Você pode conhecer, por exemplo, histórias de igrejas batistas que eram perseguidas na capital ou nos interiores, né? Membros de igrejas católicas perseguindo, apedrejando templos. Então, a história da Igreja Batista no Brasil também foi muito marcada por uma presença muito forte do catolicismo como presença oficial e depois uma presença poderosa dentro da nossa nação, que dificultou bastante, né, a vida dos batistas por algum momento. Hoje não, hoje nossas lutas são outras, não é nem tanto com o catolicismo. A gente percebe hoje muito mais alguns movimentos não cristãos tentando interferir na vida da igreja, como algumas comunidades que pregam coisas diferentes da Bíblia, né? E que nós não cremos ser a verdade, e que tentam a todo momento colocar essas práticas dentro da igreja, tanto de forma moral quanto legal. Existem vários projetos de lei que têm tentado mudar a forma de vida da igreja, mudar o entendimento da igreja, e a gente precisa ficar atento quanto a isso. Bom, para a gente finalizar esse quinto princípio, o que precisa ficar claro para nós é o seguinte: bom, com essa ideia de separação entre igreja e Estado, nós entendemos que o Estado tem um papel de guardar e de preservar as leis para a ordem de uma sociedade, mas o Estado não pode interferir religiosamente na vida das pessoas. O Estado não pode te dizer em quem você deve crer e qual igreja frequentar. Pelo contrário, ele deve te dar a liberdade de frequentar qualquer igreja, e os batistas concordam com isso. Os batistas nunca foram favoráveis a um Estado que não seja laico. O nosso Estado é laico hoje, ele dá abertura para várias religiões e não prega nenhuma religião oficial. Mas os batistas nunca foram adeptos à ideia de que o governo ou o Estado de uma nação precisa impor uma religião oficial. Isso não faz parte dos princípios batistas. Segunda coisa importante, prática, é que os cristãos e os batistas precisam obedecer às leis do país, desde que essas leis não interfiram na nossa consciência cristã. Vários discípulos de Jesus e alguns apóstolos têm essa ideia que está presente na Bíblia de que mais vale obedecer a Deus do que a um governo humano, do que a uma figura humana. Então, é um tema delicado para nós, mas os batistas, a partir dos seus princípios, são favoráveis a uma possível desobediência civil quando um Estado está produzindo leis ou práticas que violam a consciência cristã. Nós temos, por exemplo, um caso bem recente que é de Martin Luther King, nos Estados Unidos, que foi um irmão batista que apregou uma desobediência civil quando o Estado estava pregando um regime de separação racial entre negros e brancos. Totalmente antibíblico, né, essa ideia. E Martin Luther King desobedeceu a lei daquele momento, defendendo uma visão de mundo e uma verdade bíblica. E uma coisa também que é muito importante dentro dessa ideia, desse princípio, é de que os batistas são totalmente contrários a uma cooperação do Estado para
a igreja, sobretudo, de viés financeiro. Hoje em dia nós percebemos muitas igrejas, principalmente neopentecostais, com um vínculo muito perigoso com o Estado, né? Tentando conquistar terrenos, algum tipo de benefício do dinheiro dos cofres públicos. Os batistas são contrários a isso. Não são contrários à ideia de que o dinheiro do povo, ou o recurso público, deve ajudar vidas. Então, por exemplo, existem muitas ONGs batistas que recebem verba pública, mas com um fim bem específico, que é ajudar a causa do necessitado, a pessoas vulneráveis, pessoas que precisam de ajuda, mas nunca verba para o enriquecimento próprio ou para o patrimônio da própria igreja enquanto instituição. Essa nunca foi uma ideia que os batistas concordaram. Então, os batistas rejeitam essa relação muito estreita entre igreja e Estado quando se trata de dinheiro, né? A gente, infelizmente, percebe muitas igrejas que elegem candidatos para que esses possam legislar em causa própria, beneficiar apenas as denominações deles. Então, isso é algo que as igrejas batistas devem rejeitar, né? E principalmente os batistas, por causa dessa separação de igreja e Estado, têm um zelo muito grande pelo púlpito, por não deixar políticos fazerem do púlpito palanque. Então, isso é algo que nem sempre é preservado, mas é um princípio batista e deve ser levado em consideração, né? O púlpito não é local de palanque, então os batistas precisam levar isso em conta. Não significa que o cristão batista não pode ter uma vida pública ou política. Eu mesmo sou muito favorável à ideia de que nós precisamos de bons políticos cristãos. Bons políticos cristãos. Mas isso é uma responsabilidade muito grande, porque manchar a igreja local ou a denominação não é algo bom, e dentro do exercício político isso pode ser mais fácil de acontecer. Mas eu acredito bastante que o cristão batista precisa se envolver com o progresso, a saúde emocional, física, financeira e espiritual da sua nação, e isso envolve questões políticas. Bom, para a gente finalizar, o próximo princípio, o sexto princípio, o princípio da liberdade religiosa e de consciência. É um princípio muito importante para os batistas, a ideia de liberdade religiosa e de consciência. Quando os batistas surgem, mais uma vez, 1600, 1611, havia uma perseguição religiosa muito grande. E se você olhar para as páginas da história do cristianismo, vai ver muitas perseguições, muito sangue derramado em pessoas que dizem ter uma verdade e perseguem aqueles que pensam o contrário. Então, não só os católicos perseguiram outros povos e outras religiões, mas dentro do próprio cristianismo protestante, nós tivemos, infelizmente, páginas escuras dentro da história em alguns movimentos protestantes entrando em conflito. É o caso, por exemplo, da perseguição dos anabatistas que morreram, muitos anabatistas morreram porque o governo, que era ligado a uma confissão religiosa, perseguia esses movimentos, e vários outros exemplos. E os batistas sempre, então, pregaram que o indivíduo deve ter liberdade de consciência para escolher em quem crer e qual movimento religioso participar. Então, esse princípio da liberdade religiosa e de consciência é a ideia de que o indivíduo deve ter liberdade para escolher a sua crença ou não crer em nada, e também de participar de algum movimento religioso que ele acha ser o melhor para ele. Essa ideia foi tão forte e tão importante que várias constituições de vários países, a Declaração dos Direitos Humanos, todas elas carregam essa ideia de que o indivíduo deve ter liberdade de pensamento, de consciência, de expressão e liberdade religiosa.
Então, os batistas têm um legado muito grande na história dos direitos humanos, na história das constituições dos países livres e democráticos, quando defende a ideia de que o indivíduo tem liberdade de consciência religiosa. Ninguém pode ferir a liberdade do outro, do que ele crê ser a verdade, do que ele acha ser correto enquanto perspectiva religiosa. Inclusive, os fundadores da América do Norte, muito influenciados pelos batistas, levam isso em conta, absorvem dos batistas a ideia de uma liberdade de consciência e liberdade religiosa. Então, isso vale também para que outras pessoas que pensam diferentes de nós possam ter a sua liberdade. É triste ver casos de líderes religiosos que invadem terreiros de macumba, perseguem outras religiões, ferindo a liberdade religiosa das pessoas. Isso gera um desconforto muito grande. Não é o fato de que eu acredite que a ideia do outro é errada e falsa que eu posso ter a liberdade de atacá-lo, né? Principalmente moralmente ou legalmente ou fisicamente. Então, nós batistas temos um respeito muito grande pela liberdade de consciência do outro. Nossa forma de mostrar a verdade não é por força, nem por poder, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, por discipulado, por convencimento bíblico, e não por imposição e por força. Então, o princípio da liberdade religiosa foi um legado que os batistas deixaram na história e acreditam até hoje. As pessoas precisam ter a liberdade de consciência, de achar ser o certo, e isso não impediu os batistas de serem, quem sabe, a denominação referência em missões. Então, essas coisas não são contraditórias. A pessoa ter a liberdade de crer no que ela acha ser certo e uma denominação fazer missão ou pregar a verdade. A gente consegue juntar essas duas coisas, continuando sendo missionários e tentando demonstrar biblicamente, racionalmente, que a verdade de Deus é a única verdade. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o nosso tema, princípio da igreja separada do Estado e princípio da liberdade religiosa e de consciência. Que Deus nos abençoe.